voltar da África, ir para todos os lugares para onde eu vou em missões é muito especial, mas ir para a África é muito especial. Aquele é um mundo onde eu fico diferente, porque eu acho que eu sou africana. Eu chego ali, eu sinto que eu sou daquele lugar. E nós, como Igreja Unidade em Cristo, eu quero falar o que você está fazendo lá. Quando eu cheguei, eu fui surpreendida. O pastor me pegou no aeroporto, junto com a Alexandra. Ele não levou a gente para o hotel, ele levou a gente direto, mais 3 horas de viagem. A gente já tinha feito uma viagem longa. E ali ele sabe que eu topo as coisas, quando eu estou no modo missões. E quando nós chegamos naquele local, no meio do nada, ele foi, como pastor, ele foi muito audacioso. Ele pediu para uma empresa, que é quase uma latifundiária naquela região, me dá um pedaço de terra para eu fazer diferença. Estou falando do pastor da Unidade em Cristo, daqui. Ele falou, me dá um pedaço de terra para eu fazer diferença para essas 500 famílias que aqui estão e morrem de fome. E aí eles falaram, mas o que você vai fazer? Plantar. Me deixa plantar para poder dar comida para essas pessoas. E acredite ou não, ele deixou. A custo zero. Não é arrendado, é a custo zero. E ele pegou um pedaço enorme de terra. Olha, nós temos 400 bananeiras. Nós temos muita fruta, muito legume. Está dando. E aquelas pessoas são sustentadas daquela região, recebem a palavra de Cristo. E uma vez por mês, no dia que eu cheguei, era ação social. E quando eu cheguei no meio daquela ação social, naquela ação social eles não recebem só comida. Recebem Cristo, recebem corte de cabelo, recebem roupa que são doadas, recebem as trancinhas não é só, ficam lindas com a trancinha, mas não é só uma questão de estética ou de vaidade. A trancinha é saúde, é higiene para aquelas crianças. Ali o piolho não vai parar com aquelas trancinhas. E eu fiquei muito emocionada, claro que fiquei chocada, porque as crianças, quando me viram, começaram a chorar. Essas crianças não têm internet, não têm telefone, não têm televisão. E ali, quando elas me viram, eu era muito diferente. Eu era branca demais. Eu era diferente. Elas tiveram que se acostumar comigo. E quando elas viram que eu estava tirando foto delas, o brinquedo delas, eu passei 4 horas tirando foto. Tia, tira foto. Aí vinha e via. Sou eu. E também não tem espelho. Aí esse aqui é você. E aí fica aí, tira de mim agora sim. Tira de mim assim. Agora, aí quando a gente mostrou em câmera lenta, era a aldeia toda. Agora câmera lenta pra gente. Eu fiquei 4 horas superlotando o telefone e divertindo eles ali. Mas o que mais me chocou foi quando eles entravam na fila e eu falava, te vi, eu já te vi aqui. Entrava de novo, eu já te vi aqui. E aí eles sorriam. Não, é porque eu não comi direito. Mas eu estava vendo o que eles estavam fazendo. Eles estavam pegando tigelinha e levando para casa. O medo de não ter amanhã. É um mundo diferente. Mas nós, comunidade em Cristo, não estamos só com essas 500 famílias diante de uma terra que não tinha nada e agora tem fruta, tem legume, tem ação social. Mas lá onde nós temos a nossa igreja, e que hoje é um local nosso, o pastor Eduardo e a pastora Patrícia, que eram esse casal magnífico, eles fizeram em cima da igreja, estão terminando uma creche, para que toda aquela comunidade seja mudada, porque aquelas crianças que vão para a creche, elas recebem o evangelho. Mas tem mais. Aí quando a gente estava sentado, porque ali, pastor, eles varrem a igreja. Aí acabou o culto e eu estava com o estômago, eu para ter fome, estava com o estômago nas costas, porque eles esquecem que a gente almoça, eles comem de manhã, né? Eu estava com o estômago nas costas, isso já era 4 horas da tarde, e eles varrendo a igreja. E eu estou ali, estou ajudando. Mas a gente começou a conversar com as crianças, porque as crianças queriam conversar. E aí, você está em que escola? É a igreja que paga para a gente. É a igreja. Quantos vocês são?
35 crianças. A igreja paga a escola, porque não tem escola pública. 35 crianças, que a igreja, porque essa é a primeira leva, mas tem muito mais levas. Essas 35 crianças, não só a escola, mas elas também foi pago para tirar o documento. Por quê? Porque como o pai não tem certidão de nascimento, o filho também não tem certidão de nascimento, é uma roda viva, e aí não pode ir para a escola. Então a igreja entrou quebrando esse ciclo. Agora a criança tem documento, ela vai para a escola, não é só Cristo. A igreja faz a diferença. Aí quando eu achei que eles já tinham feito tudo, aí eles me levam, olha, aqui nós como igreja já pagamos, mas como, Eduardo? O dinheiro que a gente manda, porque a gente manda dinheiro para Angola, é o teu dízimo, é a tua oferta, por isso que eu estou falando tudo isso. Mas como que, e na pandemia então, Eduardo, nós não mandamos quase nada. Ele me levou num bairro, como que esses bairros novos que constroem, e ele falou assim, olha esse terreno aqui. Aí eu olhei o terreno para direita, para frente, para trás. Aí falou assim, é da igreja e está pago. Como assim, Eduardo? Está pago. Porque esse bairro aqui precisa de Cristo. O rico precisa de Cristo, o pobre precisa de Cristo. E aqui, mas como é que você entrou num condomínio, Eduardo? Ué, fácil. Eu falei assim, aqui tem escola? Não. Aí falou lá no condomínio, porque é obrigado, naquele bairro é obrigado ter uma escola e ainda não tem. Tudo bem, eu vou abrir uma escola. Eduardo, como? Deus vai dar, pastor. Eu já disse que nós somos igreja e que nós vamos abrir uma escola. Tá bom, nós vamos abrir uma escola. Então eu já fui muitas vezes para Angola, mas essa foi a vez que mais fiquei feliz com tudo que eu vi. Nós como igreja entramos no governo e de repente o Eduardo me colocou lá dentro também. Aí ele falou assim, olha, amanhã você tem um compromisso na Polícia Federal, porque você vai falar na Polícia Federal. Como assim? Amanhã a gente vai na Polícia Federal. Isso é uma igreja que é sal e luz aonde ela está. E eu quero assim honrar esses dois pastores, porque são pastores daqui, Eduardo e Patrícia. Entrem. Eles não têm mídia social, mas, assim, peça para o Elton tem todos os vídeos. Eu vou pedir para eles abrirem uma rede social, ou o Elton abrir para eles, para vocês conhecerem mais e mais esse trabalho. Por que eu estou falando? Mais uma vez, eu estou dizendo, porque o dízimo e oferta. Nós não temos só Angola, nós temos a Jordânia, onde é uma ajuda humanitária. A gente não pode dizer que o nome é igreja, mas é uma ajuda humanitária no campo de refugiados de sírios e iraquianos. E alguém tinha me dito, mas você não tem medo de ir para esses lugares? Olha, a primeira coisa que eu tive que fazer, chegando na minha casa, foi tomar Anita. Aqui eu tenho médico, todo mundo sabe a razão do Anita. É muita contaminação em tudo que você pode imaginar. No meu modo normal, eu teria medo de muita coisa que eu vivi lá. Mas no meu modo missões, paixão por Cristo, eu aguento qualquer coisa. E alguém lá me perguntou, mas você iria para qualquer lugar? Eu falei, sim, se Deus me mandar para eu ir para a Ucrânia, eu vou. Para onde Ele me mandar, eu vou. Porque eu quero fazer parte daquilo que está escrito em Apocalipse 12. Não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida, mas venceram pela palavra e pelo sangue. Então, alguns vão com os pés, outros vão, é uma frase muito velha, muito antiga. Algumas pessoas vão com missões com os pés, e Deus dá coragem, dá força, dá amor, dá paixão, e é isso. Quando eu cheguei lá, é porque nós compramos muitas girafas para vender, para reverter para a creche, tá? Você vai comprar girafa. Ah, vai. Você não vai sair sem comprar girafa. Quando eu cheguei lá, aí, você não é igual ao Eltz, não. O Eltz é conhecidíssimo. Como assim não é igual ao Eltz? Não, porque ele vem aqui, ele pechincha demais. É demais. Eu falei, mas é por uma boa causa.
é por uma boa causa. Olha, eu estou abençoando a Angola duplamente. Eu estou comprando. Aí ele viu que eu estava igual a essa. Eu estou comprando de você, eu estou te abençoando. E esse dinheiro vai ser vendido, essa girafa vai ser vendida lá no Brasil. E o dinheiro vai voltar para Angola, olha só. Então a Angola está sendo abençoada 2 vezes. Então pode dar desconto igual você dá para o Heltis. Então, gente, é isso. Continue sendo fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, porque eles multiplicam. Não sei como, mas multiplica. Na mão do Eduardo e da Patrícia, multiplica e muito, em nome de Jesus. São boas novas que eu queria deixar para vocês. Amém? E eu queria, nesse momento, orar. Vamos lá orar? Levanta a tua mão, a glória de Deus. Eu sei das boas notícias, o que Deus fez no culto de mulheres, o que Deus fez no culto de domingo. E eu sei o que Deus vai fazer, e já fez aqui durante o louvor, e Deus vai continuar fazendo. Por isso, Senhor, nós estamos rumo, Senhor, a Páscoa, tempo de milagres, estação de milagres. Senhor, esta é uma campanha de poder e milagre. Portas abertas, correntes quebradas, em nome de Jesus. É um renovo nesta igreja, Senhor. É o rio passando nos lugares secos. É o teu extraordinário no nosso dia comum. Nós queremos ser impactados por tua glória. Esse cesto está cheio de pedidos, está cheio de clamor, e este clamor tem subido até a tua presença durante o jejum e oração que se estende até a Páscoa. Veremos muitas coisas, Senhor. O teu sobrenatural nesta casa de oração, em nome de Jesus. Amém? Casa de oração, é isso que Deus quer, que nós sejamos chamados. Eu queria que você abrisse comigo em Isaías 43. Isaías 43. Eu queria também aproveitar e avisar a igreja que Jesus está voltando. E porque Jesus está voltando, você precisa estar muito informado sobre tudo que está acontecendo. Para que você não fique, não seja apanhado de surpresa. É lógico que nós vamos falar durante as pregações, mas você precisa de ensino. E por isso nós temos feito toda semana, 2 vezes por semana. Nós transformamos o nosso podcast, o meu gabinete, em uma sala de podcast, justamente para divulgar que Jesus está voltando. São podcasts na segunda e na sexta, já tem 14, falando, estudando, discutindo a atualidade, cumprimentos proféticos. Por isso, não deixe de ver. Se você não viu nenhum, veja, são 14. Estão todos lá no meu canal, no YouTube, Naira Pedrini, e na sexta-feira vai ter mais um. Eu vou falar sobre Gideão, e como Gideão tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo. Amém? Então é só para você estar antenado. Jesus está voltando. Isaías 43, no versículo 1, está escrito, Isaías 43, pode abrir, eu não tinha falado antes, Isaías 43, versículo 1, mas agora sim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatarei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Isso é impressionante. Só nesse primeiro versículo, ele já fala que ele está falando de Jacó. Mas Jacó é Israel, é a nação de Israel. Mas só que você é Israel espiritual. Ele está falando da nação de Israel. Ele está falando, olha, você tem tanto valor que eu vou te resgatar. Você acha que você vai resgatar alguém que não tem valor ou algo que não tem valor? Você vai dar a sua própria vida, como foi Jesus, por alguém que não tem valor? Primeira coisa que ele está falando para você nessa noite, você tem valor. Por isso eu desci do céu para te resgatar. Eu sou o teu salvador, eu sou o teu resgatador. Mas o mais bonito é que ele fala aqui também, ele fala que ele tem um propósito para a tua vida, ele te chamou. Você sabia que ele te chamou? Ele te conhece pelo nome. E quando ele te chama pelo nome, ele fala o que ele tem para a tua vida. Ele te chamou para algo nesta geração. Ele te chamou, seja para você ensinar crianças, ou para você ser um profissional. Mas ele te chamou para algo muito importante. Ser sal e luz na terra.
Acabei de dar um exemplo. O que um casal está fazendo, se você me disser, porque eles têm dinheiro de folga. Não, não tem. Eles não têm dinheiro, mas eles têm graça. Eles têm um Deus do sobrenatural que faz literalmente multiplicar o pouco que chega. Eles têm o propósito de Deus na vida deles é eles mudarem aquela nação. O pedacinho que Deus os colocou. E eu digo para você que Deus te colocou nesta geração com um propósito. Seja na tua família, no bairro onde você mora, aonde você está, você é um influenciador. Então, Ele te chamou. E Ele diz aqui, e você é o quê? Que Ele diz, depois Ele diz, Ele continua e Ele diz aqui, você é meu. Você é meu. Olha, já pensou se um rei muito famoso, ele dissesse, olhasse para você diante de todo mundo e dissesse, você é meu filho, você é meu amado, você é uma pessoa muito especial para mim. Nossa, ia ficar todo cheio, né? E todo mundo que olhasse para você ia te tratar diferente, porque afinal de contas você é muito importante para o rei. E você ia se sentir importante, e eu não ia se sentir. Já pensou? Olha, ainda que a rainha da Inglaterra já esteja tão velhinha, ainda que ela não tenha tanta influência, porque tem todo um parlamento, mas se ela falasse algo de você, eu garanto que você ia colocar num story, você ia colocar no feed, você ia contar para todo mundo que a rainha da Inglaterra disse que você é especial, que você é amado, e você ia se sentir. Agora, não é a rainha da Inglaterra, é Deus que está falando sobre você, é Deus. Você tem que se sentir, você tem que se achar. Você tem que olhar bem para as trevas quando elas te intimidam e dizer, você sabe com o que você está falando? Você está falando com o amado de Deus. Eu sou muita coisa. Eu sou filho de Deus, eu sou príncipe, eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. E olha, você está frito. Se você mexer em mim, você está mexendo na menina dos olhos do Senhor. Porque Ele me chama de menina dos olhos e eu sou tesouro particular. Mas o problema é que a gente acredita no que o mundo diz a nosso respeito. O mundo nos desvaloriza, as pessoas nos desvalorizam, mas Deus te valoriza. E esse Deus que te valoriza, que cuida de você, que te resgata, Ele falou aqui de 3 problemas em ordem crescente. Ele falou no versículo, ele continua em Isaías 43, no versículo 2, ele diz o seguinte, ele fala de 3 problemas em ordem crescente. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. E quando você andar através do fogo, não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. 3 problemas. Ele está falando de águas, rios e fogo. Ele está falando de um problema ruim, de um problema muito ruim e de um problema terrível. Ele está falando de uma forma graduada, uma forma progressiva de problemas quase que insustentáveis. E é o que a gente está vivendo. Quando ele fala, quando você passar pelas águas, ele não está falando, ele fala no segundo lugar, ele fala de rio, ele não está falando de rio não. Quando ele está falando de você passar pelas águas, ele está falando de temporal. E a área de temporal nós estamos expertos, né? Não dá tempo de descansar. E aí você fica pensando assim, olha, nunca pense desse jeito lá. A Ucrânia e a Rússia estão lá. Eu não tenho que me preocupar. Tudo bem, eu vou orar por eles, mas o Brasil está aqui. O Brasil não tem nada a ver. Como não? Vai no posto de gasolina e vai ver quanto que está a gasolina já por causa disso. Tudo te afeta, absolutamente. Hoje, com a globalização, qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar do mundo vai afetar o mundo todo. E eu digo para você, nós estamos passando por um temporal. Nós nem acabamos um temporal e nós já começamos outro. E Deus está falando, mas quando você passar pelas águas, quando você passar pelo temporal, saiba que Ele diz o quê? Você está sozinho? Leia aí de novo, fala. Quando você passar pelas águas, o que ele diz? Fala de novo, eu estarei com você. Ele não está falando que você não vai ficar molhado.
Ele não está falando que você não vai levar alguns sustos, porque Paulo, quando ele passou por um temporal, Deus falou, você não vai morrer, você não vai ser destruído. E o segundo tempo vai ser muito melhor da tua vida do que esse primeiro tempo. Tudo bem, Paulo acreditou, mas o temporal veio, o temporal foi assustador, e Paulo ficou molhado, e Paulo ficou náufrago, como todos os outros, segurando em madeira, segurando ali nos pedaços do navio. Deus não está falando que você não vai sentir impactos. Ele só está falando que Ele está contigo e que você não vai ficar afogado. Ele só está falando que você não vai ser destruído, ainda que molhado, ainda que assustado. Você vai chegar como Paulo, numa segunda metade da tua vida que você nem imaginava. Por quê? Porque quando Paulo chegou na ilha de Malta, ali ele achou que ele era o fim da viagem, mas ali era o início de uma nova viagem, porque a ilha toda se converteu, porque teve o que nós estamos orando nesta noite, cura. Todo ali o rei da ilha foi curado, e o impacto de Deus veio sobre aquela ilha, veio o grande avivamento, e a viagem continuou. Os planos de Deus não podem ser frustrados na tua vida. Não pode. Ainda que você se assuste, os planos de Deus não podem ser mudados na tua vida. Ainda que as pessoas olhem para você e não entendam o que está acontecendo, os planos de Deus não podem ser mudados na sua vida. Eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 14. A gente vai voltar para Isaías 43. Mas Mateus capítulo 14, que é um temporal tão conhecido, porque Jesus falou, quando você passar pelas águas, o que ele disse? Eu estarei contigo. Ele não falou, você não vai se molhar. Ele falou, eu estarei contigo. Fala, Deus está comigo. Deus está contigo, meu amado. Deus está contigo. Em Mateus capítulo 14, é um dos 2 temporais que nós temos registrados. E aqui está escrito que Jesus, ele mandou que os discípulos fossem, e ele ficou orando. Ele falou, vai na minha frente, eu vou ficar orando. E Jesus ficou orando. Se você soubesse, quando você sai da cama, o Senhor fala, vai, eu te abençoo, eu sou contigo, vai para o teu dia a dia, porque eu sou contigo, eu vou ficar aqui orando por você. Como assim Deus ora por mim? Olha, a Bíblia diz que Jesus é o meu intercessor. Você tem noção de você ter alguém como um Deus que intercede por você? Você tem um intercessor que se chama Jesus. Aquilo que ele fez com os discípulos, vai que eu fico intercedendo por vocês, ele faz com você também. Eles foram, o temporal veio, e está escrito aqui no versículo, e está escrito que Jesus ficou orando, e no versículo 23 de Mateus 14, ao anoitecer estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância, já fazia tempo que ele tinha ido à frente. O barco estava sendo fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Versículo 25, alta madrugada. Volta para o 23, olha o que está escrito, ao anoitecer. E olha o que está escrito no 25, alta madrugada. Isso significa que a tempestade não foi 1 minuto, não foi 1 segundo. A tempestade durou horas. A gente gostaria tanto que os problemas acabassem assim rápido, porque cansa. Problema esgota. Você gasta energia emocional, energia física, você fica cansado, você gasta também a esperança, vai indo embora com o tempo, e você diz, eu não vou aguentar, mas tem alguém intercedendo por você. Jesus estava intercedendo, Jesus estava falando, eu vou chegar quando parece que é tarde demais. Por que às vezes Deus chega quando parece tarde demais? Para que a glória seja dele. A glória de Deus. Parece que é tarde demais, mas nunca é tarde demais. Eu digo para Deus, eu falei isso, e o Tiago, meu filho, ele disse que ele usou isso nessa nova fase da vida dele. Numa das lives eu estava falando, nunca é cedo demais para Deus e nunca é tarde demais. Não era cedo demais para a escrava de Naamã, ela que era uma garota, ela falar ali e dizer, eu sei aonde tem solução. Não era cedo demais.
ela era uma garota. Quem queria ouvir uma garota e escrava? Não era cedo demais. Ela era voz profética na Síria. Agora nunca é tarde demais também. Não era tarde demais para Ana, a profetisa, mais de 80 anos, esperando o Salvador chegar, porque Deus disse que ela não morreria sem ver o Salvador. Ela e o amigo dela, Simeão, eram os masters da época de Jesus. Era Ana e Simeão, e os dois estavam lá igual o seu Ivan, e os masters da igreja estavam lá com muito mais energia do que todo mundo. Estava esperando o Salvador. Salvador vai chegar, não vamos morrer sem ver o Salvador. E sabe, não era tarde demais, porque Ana segurou o Salvador nas mãos. Ana e Simeão viram o Salvador e seguraram o Salvador. Nunca é tarde demais. Nunca é cedo demais. Sempre é tempo de Deus agir na sua vida. E hoje é dia dele agir. Sabe, eu estou cansada, Senhor, olha as ondas, olha como é que está, a tempestade não para, a tempestade não parava, mas de repente Jesus chegou no meio da tempestade, e só que você nunca chega, você esquece que estava escrito, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Eu vou falar de novo, quando passares pelas águas, Isaías já tinha sido escrito quando os discípulos estavam no mar da Galileia? Claro que sim. 700 anos antes já tinha sido escrito. Porque é que eles não lembraram? Quando a gente passar pelas águas, o Senhor está conosco. Aliás, Jesus está orando por nós. Aliás, Ele é o Filho do Deus vivo. Aliás, Ele é o Messias e está conosco. Impossível nós aqui. Deus tem um plano, Deus tem um projeto para a gente. Ele nos chamou para sermos o impacto nessa geração. É impossível sermos destruídos. Mas na hora do problema, o raciocínio vai embora. Raciocínio vai embora não, vem pensamentos que roubam a tua fé e que roubam a esperança. E eu quero dizer que o Senhor, você está na mesma situação que aqueles discípulos. Isaías já foi escrito, e o mesmo Deus de Isaías é o Deus dos discípulos e é o nosso Deus. Quando passares pelas águas, Ele está conosco. Ele está conosco e Ele chega na hora certa. Quando Ele chegou, os discípulos falaram, é um fantasma, não estavam esperando. Eles tinham que falar, Jesus, demorou, mas chegou. Jesus, que bom te ver. Não estavam nem esperando Jesus. Jesus esqueceu da gente. Jesus foi dormir. Jesus foi claro, eu estou orando por vocês. Mas eles acharam que Jesus não estava sabendo. Como que não estava sabendo? Como Deus? Como é que Ele não estava sabendo? Você acha que Deus não se importa com a tua vida? Ele se importa. Ele vê tudo aquilo que você pede, aquilo que você... Sabe, uma das coisas mais bonitas que eu vi, é claro que quando a boca fala do que está cheio o coração. O meu coração está cheio de Angola, eu tenho que falar. Aquelas 35 crianças têm uma casa. É um bairro onde as casas, elas são feitas de folha de alumínio. E ali eu fui visitar aquelas crianças. Aquelas crianças andam 40 minutos para chegar na igreja. E você quer dar um castigo para elas? É quando o pai diz, não, você não se comportou bem, você não vai na igreja. É o pior castigo da vida delas. Elas amam a igreja. E aí me convidaram para ir, para visitá-las. E eu fui visitá-las. E quando eu entrei numa casa, aquela mulher, ela saiu correndo, ela tinha assim, era tudo a céu aberto, e tinha uma cadeira debaixo de um sol horroroso, e aquela mulher, ela ficou na dúvida, se ela me colocava dentro da casa dela, que não teria condições de eu entrar na cabeça dela, ou ela me deixava no sol. Entre me deixar no sol ou me colocar dentro da casa, ela falou, você não vai ficar no sol, você vai entrar na minha casa. Mas ao mesmo tempo ela ficou constrangida de eu entrar na casa dela. E quando eu entrei na casa dela, ela achou que eu não iria sentar, que eu não iria pegar. E quando eu sentei, e quando eu peguei nela, e quando eu beijei, e quando eu abracei, quando eu peguei criança, e quando eu me melei toda, e ela ficou, e ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Eu nem tinha abençoado ainda. O pastor falou, abençoa a casa dela. Mas ela já estava chorando. Sabe por que ela estava chorando? Porque ela viu Deus no meio das águas. Ela viu Deus. Ela falou assim, a igreja está fazendo diferença na vida dos meus filhos.
Os meus filhos hoje, a filha dela é a única do bairro que tem uma banquinha de doce. Sabe por quê? Porque ela aprendeu na igreja que ela pode ser uma empreendedora. E ela tem uma banquinha de doce, ela é a única comerciante daquele local. A vida está mudando daquelas pessoas. No meio do temporal, Jesus está chegando no meio daquelas vidas. No meio do temporal, Jesus chega na tua vida. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Que tremendo, um Deus que está conosco em todo o tempo, no Brasil, em Angola. Me perguntaram, mas por que você vai para Angola se aqui no Brasil tem tanta pobreza? Mas aqui no Brasil tem cesta básica, lá não tem. Aqui no Brasil tem ONG, lá não tem. Tem uma corrupção, sabe? Aqui no Brasil tem socorro, tem muitas missões. Tem missão Antioquia, indo para o Nordeste, tem Igreja Batista, tem muitos trabalhos aqui no Brasil, mas lá não tem, a gente tem que ir aonde não tem, amém? Mas eu digo que quando passarem pelas águas, o Senhor está contigo. Mas Ele fez outra promessa, Ele está falando, no meio de 3 graduações de problema, eu tenho 3 promessas para vocês. A primeira, eu estou contigo. A segunda, quando você passar pelos rios, o que Ele diz? Os rios não te afogarão. Olha, rio é um outro. Você fala assim, mas água não é o pior problema? Bom, olha, Moisés, ele passou 2 vezes pela água. Aliás, o nome dele é retirado das águas. Deus o retirou das águas 2 vezes. Mas eu ainda estou na primeira, né? O Senhor era com Moisés. Não era o Nilo que iria destruir Moisés. Ali claro que teve Miriam, toda corajosa, Joquebede. Mas se não fosse Deus com Moisés, Moisés teria sucumbido. Moisés foi retirado das águas junto com uma nação toda quando ele passou pelo meio do Mar Vermelho. Mas aqui nós estamos num problema que parece... Mas peraí, as águas não é o pior? Não, o pior são os rios. Por que os rios são piores? Porque quando um rio transborda, vocês viram o que aconteceu em Petrópolis? Quando um rio transborda, ele acaba com uma cidade. Quando um rio transborda, o Rio Jordão, ele já foi muito mais caudaloso. Hoje ele é quase que insignificante em muitos lugares, porque a água do Jordão é desviada, da Galileia é desviada para outros lugares, e também pela ação, né, do tempo. Mas o que eu quero te dizer é que o Jordão já foi muito mais caudaloso, não maior, mas mais caudaloso do que ele é hoje. E o Jordão, na época de cheia, ele transbordava, e esse transbordar do Jordão, as pessoas sabiam que quando o Jordão transbordava, não tinha como ter construção na beira do rio, porque senão ia embora todas as edificações. O rio, ele tem a correnteza do rio. Você já passou, você já viveu ou já esteve na correnteza de um rio? Eu já estive na correnteza de um rio. É desesperador, não adianta você saber nadar, não adianta nada. A correnteza te leva, a correnteza te arrasta. Tem momentos que vem e transborda. É um transbordar de problemas. Não é que você está doente, você está doente e aí o teu marido perdeu o emprego e o teu filho está dando problema. É um transbordar, não é um problema. São muitos problemas. E o país está passando por problema. E o mundo está passando por problema. Não é um problema, são muitos problemas. É como os russos. Qual é o problema do russo? O povo está sofrendo. O russo está sofrendo lá. Todas as sanções econômicas. O povo que está sofrendo é um doido ali na liderança. Mas o povo russo, eles não querem a guerra. Eles não querem. Eles querem a paz, mas aí vai, e as sanções estão atacando quem? Estão atacando o povo, mas eu não tenho a solução. Eu só quero te dizer que está sofrendo os ucranianos, estão sofrendo os russos, o rio transbordou e não tem por onde passar, é problema por todos os lados, falta água, falta comida, e aí você fala, e aqui? E aqui tem momentos que a tua vida está igual, você não está no meio da guerra da Rússia e da Ucrânia, mas uma guerra se levantou contra você, e você está vendo a tua família ser arrastada, você está vendo o teu emprego foi arrastado, você está vendo a tua saúde ser arrastada, porque a enchente veio e a correnteza leva tudo tão rápido. Mas o Senhor nos ensinou lá em Mateus capítulo 7. Ele diz, você está pertinho, em Mateus capítulo 7, ele diz que tem 2 tipos de edificações. E eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 7.
Está pertinho aí. O Senhor Jesus, Ele ensinou uma parábola. E Ele diz o seguinte no versículo 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, olha os problemas. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. 3 tipos de problemas. Jesus sempre mostra. É o ruim, é o péssimo, é o mais do que péssimo, se tivesse uma palavra. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Mas o mesmo problema veio sobre uma casa. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e a casa sobre a areia, ela foi, o que aconteceu com ela? Ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu só quero que você saiba, que quando você passa pelas águas, o Senhor é contigo. Quando vêm os rios, eles não vão te afogar. Mas, existe um objetivo das trevas. É te derrubar. Você está vendo? O objetivo aqui era derrubar a casa. Você é casa espiritual. Derrubar o teu coração. Derrubar você. Acabar com a tua fé. Acabar com a tua vida espiritual. Acabar com o teu casamento. Acabar com tudo que está ao teu redor. E existe uma violência liberada para esta geração. E nós só temos uma solução. Buscar abrigo no Senhor. Aquele que se esconde no abrigo do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que acontece? Quando eu habito à sombra do Onipotente, eu posso descansar. O que eu descanso? Ufa, Senhor, aqui eu respiro um pouco. O rio está transbordando, mas aqui eu respiro. Eu só tenho uma segurança: o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Hoje eu estava dando um exemplo. Eu estava conversando com uma pessoa. Muitas pessoas, quando a minha amiga Ludmila faleceu, falaram assim: mas ela tinha tanta fé e o Senhor não a curou. Como assim que o Senhor não a curou? Olha, eu não sei que tipo de milagre que você está perguntando. Tem vários tipos de milagre. Ela viveu um milagre por 4 anos. Ela viveu porque quando eu estava do lado dela, quando ela recebeu essa sentença de morte, o médico falou: já está. Há 4 anos atrás, ela estava com metástase já no pulmão, no fígado e nos ossos. Já estava. E o médico disse para ela: 6 meses. Isso com todo o tratamento, 6 meses. E ela disse: eu não vou viver 6 meses. Eu vou viver o tempo que Deus tem para mim. Eu creio. E ela creu. E ela não viveu de qualquer jeito. Ela viveu 4 anos viajando por esse Brasil. 4 anos liberando unção. Ela liberou muita unção nesse lugar. Um fio de gente, mas liberando unção por onde ela passava. O milagre foi ela viver 4 anos de saúde. Por que de saúde? Porque ela tinha força para subir no púlpito, ministrar. Isso é saúde. Eu digo para você, nós vamos viver o extraordinário de Deus. Mas você precisa saber que quando você passa pelas águas, o Senhor está contigo. Quando transborda e começa a arrastar tudo, o Senhor está dizendo: você não vai ficar afogado. Você não vai cair. Fica em pé, crê em mim, segura. Levanta a tua mão e fala: segura o quê? Na mão de Deus. Cadê a Amável? Segura na mão de Deus. Canta aí, Amável. Sentado, o rio vai te transbordar, vai te arrastar. Vai ainda, capela. E o povo já foi, Amável. E não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Quem estiver vivendo água, levanta uma mão. Quem estiver vivendo o rio, levanta as duas. Fala: socorro, Jesus. O rio transbordou. Socorro, Jesus. O rio está arrastando. Socorro, Jesus.
Eu só tenho a tua mão para segurar. O Senhor me deu uma promessa que o Senhor está comigo no meio das águas. O Senhor me deu outra promessa de que as águas, Senhor, quando elas transbordassem, eu não ficaria afogado. A minha família não vai ficar afogada. Começa a declarar: a minha família não vai ficar afogada. As minhas finanças não vão ficar afogadas. A minha saúde não vai ficar afogada. Eu não vou ser arrastado. Eu não vou ser destruído. A minha casa tem alicerce na rocha. Você crê no Senhor Jesus? Então fica alicerçado agora no Senhor Jesus. Vem o vento, vem a chuva, mas não vai te derrubar, porque você está segurando na mão do Senhor. Levanta a tua mão para segurar na mão de Jesus. Abre o teu pulmão. Olha, eu vi tanta gente corajosa em Angola, sem nada e cheio de fé. Tinha tudo. Tinha muito mais do que ouro, do que prata, muito mais do que roupas bonitas. Eles tinham força, esperança e fé. E é isso que eu quero ver em você agora. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Então agora você já sabe que tem alguém do teu lado. Fala: Jesus está comigo. Ele disse. Agora você já sabe que a mão dele está te segurando e que você não vai ficar afogado, nem vai ser arrastado. Teu ministério não vai ser arrastado. Tua família não vai ser arrastada. Tuas finanças não vão ser arrastadas, porque tem uma mão firme te segurando. Mas chegou o terceiro problema. Quando você passar pelo fogo, esse é o pior. Ele não vai te queimar. Mas como assim, Senhor? Agora você não reparou numa coisa? Existe 3 verbos nesse versículo. Ele fala quando, ele não está falando se, ele está falando quando. Ele está falando que certamente você vai viver uma dessas 3 situações. Quando você passar pela água, quando você passar pelo rio. O que ele está falando? Quando você ficar ou quando você passar? Quando você passar. Quando você passar pelo fogo, você vai ficar no fogo, virar churrasco, ou você vai passar? E ele diz o quê? Você não vai ser queimado. Quando eu penso em fogo, eu penso, claro, em Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sabe o que está escrito ali em Sadraque, Mesaque e Abdenego? Eles caíram na fornalha, 7 vezes mais intensidade naquela fornalha. Eles caíram presos, amarrados, e caíram para virar cinza. De repente, Nabucodonosor olhou bem e falou: tinha 3 presos, tem 3 soltos. Levanta suas mãos. Todas as amarras caiam por terra agora. Você que está passando pelo fogo, amarra de tristeza, de angústia, toda amarra na tua vida, todo vício na tua vida, toda prisão na tua vida, toda amarra espiritual, emocional, caia por terra agora. Você vai passar pelo fogo solto. Mas tem mais uma coisa. Nabucodonosor falou: peraí, eram 3 presos e tem 3 soltos. Eram 3 presos, eles não podiam estar andando, eles estão passeando pelo fogo. Põe a mão no coração. Desespero,
Arranca, Senhor. Arranca a angústia, arranca o desespero. O desespero não deixa você andar. O desespero te paralisa, o medo te paralisa. E eu digo agora, você vai andar, você vai passear. Pelo terceiro motivo que Nabucodonosor viu. Nabucodonosor viu 3 soltos, 3 passeando. Não, eu estou vendo 4. Tem um a mais aí. Que matemática é essa? Tinha que ter cinza. Tem 3, mas não, eu estou vendo 4, porque Ele anda no fogo com a gente. Jesus é a tua imunidade. Jesus é a tua blindagem. Jesus é a tua proteção. Jesus é o teu intercessor. Jesus é a tua companhia. Lembra, Ele me deu uma ordem: fale de mim, fale quem eu sou, o que eu faço e como eu estou com o meu povo. Você não vai ficar desesperado. Está passando pelo fogo? Levanta a mão. Aquela angústia que ninguém pode te ajudar, aquele problema que nem pai, nem mãe, nem parente nenhum pode te ajudar. Eu digo agora, as amarras caíram por terra. O desespero foi arrancado e o medo foi arrancado do teu coração. Agora você vai andar no meio do fogo junto com Jesus. Você vai sair do meio do fogo junto com Jesus. E o mundo saberá que tem um povo diferente, que vive problemas, mas vive o espetacular. É tempo de milagres, é tempo de sinais, é tempo de prodígios. Ah, Senhor, visita a tua igreja agora com a tua unção de milagres. Vem o teu milagre, manifesta o teu milagre. Aquele que precisa de cura física, cura agora, Senhor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Células malignas sejam queimadas, ossos sejam agora revestidos com o sangue de Jesus, órgãos sejam revestidos com o sangue de Jesus. Corrente sanguínea agora seja tocada pela tua vida, e vida em abundância. Cura os enfermos, Senhor. Agora eu quero clamar: cura os enfermos da alma, depressão, ansiedade, pânico, seja agora curado pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Ah, Senhor, por causa do nome e do sangue nós vencemos, nós vencemos. Ah, Senhor, tem aqui pessoas que estão vivendo águas, tem pessoas que estão vivendo rios, tem pessoas que estão vivendo fogo. Não importa, o Senhor está conosco, na água, no rio ou no fogo. Não seremos destruídos, não seremos destruídos. Veremos o teu milagre, teremos muitos testemunhos. Visita a tua igreja com a unção de milagre, em nome de Jesus. Identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Eu quero fazer um convite a você agora. Você que está vivendo nesse último estágio, eu sinto que tem gente que precisa de uma oração diferente. Você que está vivendo o fogo, eu gostaria de te chamar aqui à frente. Os pastores vão orar por você. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Você que está vivendo, e nós vamos orar pelo cesto. Eu quero chamar os pastores que fiquem aqui, os intercessores que fiquem aqui e orem pelas pessoas que estão passando pelo fogo. Outros estejam orando aqui pelo cesto. Vamos agora nos dividir orando por todos. Não importa qual o nível do problema,
Mas eu sei que Deus é o Deus do impossível, amém? E você que está aí, vendo essas pessoas que estão, se elas estão aqui, elas estão falando, eu estou no meu limite. Estende a tua mão agora e ora por elas também. A sua oração, ela tem poder. Diga agora, Senhor, toca nessas vidas, toca agora, Senhor, tira o cansaço, tira a angústia, tira o desespero, Senhor, e traz o teu milagre. Senhor, eu sei que cada um aqui tem uma causa impossível. Quando nós dizemos que nós estamos no fogo da aflição, é porque já passou, Senhor, do limite daquilo que podemos aguentar. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe que até onde nós aguentamos. Senhor, hoje é um dia de refrigério para essas pessoas, sabendo que o quarto homem está com elas. Você que está aqui à frente, estende a tua mão para tocar na mão de Jesus, segura na mão de Jesus e diz: Senhor, eu creio que o Senhor está comigo, eu creio que o Senhor está me tocando. Senhor, esconde essas pessoas debaixo do teu manto, o manto de sangue, Senhor. E agora eu declaro que debaixo deste manto, raios de poder estão agora tocando no coração, na mente, no corpo, na casa. Se o problema está em casa, Senhor, olha para essa casa, visita essa casa, tira, Senhor, os conflitos, tira, Senhor, o desespero dessas casas. Senhor, agora eu quero clamar pelo desespero de alguns, Senhor, em relação às finanças. São dias difíceis, mas são dias de vermos o maná, como foi dito. São dias de vermos o teu sobrenatural e a tua multiplicação. Traz a existência, Senhor. Moisés olhava firme, vendo o invisível, o Deus invisível. Nós olhamos nesta noite firmemente para ti, sabendo que o Senhor está agindo. Ah, Senhor, libera a tua unção neste ambiente de glória. Libera a tua unção. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando a gente está vivendo um problema, a gente vira um leão, porque filho de leão, leãozinho é. Quem é leãozinho aqui? Jesus é o leão da tribo de Judá. E agora, quando você cantar essa música, diga: o leão da tribo de Judá está rugindo. O leão da tribo de Judá está rugindo sobre a minha vida. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão.
Malaquias 3:2, ele virá. Mas quem é que vai aguentar? Quem é que vai ficar em pé? Diga eu. Os valentes de Deus vão ficar em pé. Quem aguentará? Quem ficará em pé? Por isso eu peço que o Senhor te revista de força para ficar em pé. Você é a casa que não cai, porque você está alicerçado sobre a rocha em nome de Jesus. Lembre-se, quando você amanhã você acordar e você reclamar, você pode dizer: as águas vieram, mas Ele está comigo. Os rios podem vir, mas eu não vou ficar afogado. O fogo pode vir, mas eu vou passear com o quarto homem em nome de Jesus. Ele virá, oh, oh, oh. Ele virá, oh, oh, oh. Ele virá, oh, oh, oh. O leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, oh, oh. Ele virá, oh, oh, oh. Ele virá, oh, oh, oh. O leão da tribo de Judá. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Você sabe, hoje o meu coração se alegrou muito ao ver que pessoas que estavam me chamando para pregar me chamaram e mudando o assunto, mas eu fiquei tão feliz. Não que eu vá parar de falar sobre emoções, mas eu nem contei para a Marvel, que ela que está cuidando, mas duas pessoas, as mais próximas, uma é sábado agora, falaram: não, olha, a gente tinha pedido para você falar de emoções, mas por favor, fala. Olha, dessa vez a gente quer que você fale que Jesus está voltando e o que a gente tem que fazer. Ah, isso para mim é assim, é um prêmio, saber que pessoas estão reconhecendo que Jesus está voltando. Não se assuste, se alegre. Ele está voltando e muita coisa maravilhosa vai acontecer. Muita coisa maravilhosa. Inclusive o teu avivamento. Põe a mão no teu coração para a gente orar. Senhor, esta igreja está vivendo, mas vai viver muito mais avivamento. O avivamento começa com arrependimento. O avivamento começa com jejum, com oração. O avivamento começa entendendo que o Senhor está voltando. E o avivamento começa quando há paixão no nosso coração por Tua presença. Nós temos paixão por Tua presença. Fica conosco e nos acompanha de volta para casa, Senhor. Senhor, não nos deixa sozinhos. Não, Senhor, não nos deixa e não nos abandona, como o Senhor mesmo disse. Mas, Senhor, essa doce presença deste culto nos acompanha, Senhor, no caminho de volta para casa. Eu declaro que a tua quinta-feira será uma quinta-feira cheia da presença de Deus, porque Ele está contigo e Ele ora por você. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, portas abertas e sobre ti a bênção do Senhor, que as bênçãos do Senhor te persigam e te alcancem. As maldições não. E que os inimigos que vieram por um caminho, eles batem em retirada por 7. Porque o Senhor é contigo em nome de Jesus. Que o shalom, a graça e o sangue de Jesus esteja sobre a tua vida. A blindagem celestial que mais precisamos. E a coragem e a força do Senhor esteja em ti. Em nome de Jesus.